Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ano bíblico e hoje, dia 20 de agosto de 2026, nós vamos ler o livro de Jó, os capítulos 19 ao 24, o livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 87, e nós vamos ler Parábolas de Jesus, o prefácio, tá? O Ivan vai orar para começar. Oremos. Querido amado Pai, graças a Ti que nos concedeste esse novo dia. Obrigado pelo dia que se encerrou. O Senhor nos protegeu e guardou. Que aqui estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para a leitura da Tua palavra, os escritos da Tua serva. Vem conosco, que o Teu Santo Espírito se faça presente para que possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesse novo dia. Ser com todos aqui presentes, com todas as famílias representadas, ser também com aqueles que ainda não acessaram essa leitura, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las também, nos dar a tua proteção e guarda, perdoa os nossos pecados e nos ajude a não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém. Amém. Jó capítulo 19. Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Verso 1. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-nos. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei que agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. 10. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança, como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, os que me conhecem como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. 18. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e a minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Que pena que com pena de ferro e com chumbo para sempre foram esculpidas na rocha. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E, a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Jó 20. Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se
os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. 5. O risco dos maus e passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante, mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens. Ele pertencerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntaram: onde ele foi parar? 8. Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. 10. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos já jazerá com ele no pó. 12. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo. 14. Ainda assim, a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. 15. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matará. 17. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata, terá que devolver aquilo pelo que lucrou, sem aproveitá-lo. E não desfrutará os lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. 20. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar sua prosperidade. Não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total
da desgraça o atingirá. 23. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. 24. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas, e a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. 26. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que sobrar em sua tenda. 27. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras do dia da ira de Deus. 29. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, e a herança designada por Deus para eles. Jó 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam com poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. 11. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam soltando. Levanta a voz ao som do tamborim e da harpa, e alegra-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gasta os seus dias, e no momento dessa sepultura. 14. Todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E quem nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. 17. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebentará o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e lhe dá o pago para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. 21. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura Deus se ensinaria ciência e a ele que julga os excelsos? 23. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutano.
e outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. 26. Juntamente jazem no pó e os bichos os comem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe, onde está a tenda que morava o ímpio? 29. Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que é o mal e preservar, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho e quem lhe dará o pago do que faz? 32. Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si todos os homens. E ante dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois não nas vossas respostas só há falsidade. Jó 22. Ele acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente serve proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que em ti ou entre contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Por que penhoraste os teus irmãos sem causa alguma e os nus despojaste dos vestidos? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias e os braços dos órfãos foram quebrantados. 10. Por isso é que estás cercada de laços e te perturbou em pavor repentino. Ou trevas em que nada vês e a abundância de água te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, tão elevadas. Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. 15. Porventura consideraste a vereda do século passado que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre os seus fundamentos, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós, e que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que logo longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegram, e o inocente escarneceu deles. 20, dizendo: porquanto nosso estado não foi destruído, mas fogo consumiu o resto dele. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, só serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Em 24. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás o Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. 28. Determinado tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza de tuas mãos. Irmão Everton. Jó 23. Jó deseja apresentar-se perante a Deus.
Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então se chegaria ao seu tribunal. Exortaria, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. 5. Saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. 6. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. 7. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. 8. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. 9. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele provasse, sairia eu como ouro. 11. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. 12. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. 13. Mas se resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. 14. Pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas, como essas ainda tem consigo. 15. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo-o. 16. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso que me perturbou. 17. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Amém. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Versículo 1. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que remove os limites, rouba os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desvio do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cega o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se como as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor. 10. De modo que estes andam nus sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite. Pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. 15. Aguarda o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve.
Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filhos, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando desesperam da vida, e lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais são cortados como as pontas das espigas. 25. Se não é assim, que me desmentirá e anulará as minhas razões? O desejado de todas as nações, capítulo 87. Para meu Pai e vosso Pai. Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Estava prestes a voltar para as cortes celestiais como divino vencedor, levando consigo os troféus da vitória. Antes de sua morte, declarara ao Pai: Eu acabei a obra que tu me encarregastes, que fizesse. Depois de sua ressurreição, demorou-se na terra por algum tempo, a fim de que os discípulos ficassem familiarizados com ele em seu corpo ressurgido e glorificado. Agora estava pronto para as despedidas. Tornar autêntico o fato de que era um Salvador vivo. Os discípulos não necessitavam mais de relacioná-lo com o seu sepulcro. Podia pensar nele como glorificado perante o universo celestial. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença, enquanto habitava entre os homens. Não o Monte Sião, o lugar da cidade de Davi, não o Monte Moriá, sítio do templo, deviam ser assim honrados, ali fora. E Jesus escarnecido e rejeitado. Ali as ondas de misericórdias, voltando ainda em mais poderosa vaga de amor, foram devolvidas por corações duros como as pedras. Dali Jesus, fatigado e oprimido de coração, saíra em busca de descanso no Monte das Oliveiras. O santo Shekinah, partindo do primeiro templo, pousara sobre a escolhida cidade. Assim estava Cristo sob o olivete, contemplando com o coração anelante a Jerusalém, os bosques e depressões da montanha havia sido consagrado por suas orações e lágrimas. Essas mesmas encostas ecoaram as triunfantes aclamações da multidão que o proclamava rei. Na descida desse monte encontrara ele um lar em companhia de Lázaro, em Betânia. No jardim do Getsemane, ao sopé do olivete, orara e se angustiara sozinho. Desse monte devia ascender ao céu. No cume do mesmo pousarão seus pés quando vier outra vez. Não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei estará sobre o monte das oliveiras. Enquanto as aleluias dos hebreus se misturaram com os hosanas dos gentios e as vozes dos remidos com a poderosa hoste, hão de avolumar-se na aclamação, coroai-o, Senhor de todos. Com os 11 discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo, chefiado por aquele que poucas semanas antes fora condenado pelos principais e crucificado. Não sabiam os discípulos que essa seria sua última entrevista com o Mestre. Jesus passou o tempo em conversa com eles, repetindo as anteriores instruções. Ao aproximar-se do Getsemane, ele guardou silêncio, a fim de que se lembrasse das lições que lhe dera na noite de sua grande agonia. Olhou outra vez para a videira pela qual representara a união de sua igreja consigo e com o Pai. Repetiu as verdades que então desdobrara. Tudo quanto o rodeava era recordações de seu não retribuído amor.
os próprios discípulos, que não caros lhe eram o coração, na hora de sua humilhação, o vituperaram e abandonaram. Por 33 anos peregrinara Cristo na terra, suportara-lhe o desdém, o insulto e a zombaria. Fora rejeitado e crucificado. Agora, quando prestes a ascender para seu trono de glória, ao repassar as ingratidões do povo que viera salvar, não retiraria dele sua simpatia e amor? Não se concentraria seus afetos naquele reino onde era apreciado e onde imaculados anjos esperavam suas ordens para as cumprir? Não, não. Eis sua promessa aos amados que deixara na terra. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus vai abrindo o caminho até o cume. A vizinhança de Betânia ali se detém e os discípulos reúnem-se em torno. Raio de luz parece irradiar-lhe do semblante, enquanto os contempla amorosamente. Não lhes lança em rosto suas faltas e fracassos. As derradeiras palavras que lhe chegam aos ouvidos, vindas dos lábios do Senhor, são das mais profunda ternura, com as mãos estendidas numa bênção e como numa firme promessa de seu protetor cuidado, ascende Jesus lentamente dentre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam um último vislumbre de seu Senhor assunto, uma nuvem de glória, o oculta aos seus olhos, e ao recebê-lo, o carro da nuvem de anjos. Soam-lhes ainda aos ouvidos as palavras: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A flutuar, veio baixando até eles. E, ao mesmo tempo, a mais suave e mais jubilosa música produzida pelo coro angélico. Enquanto os discípulos continuam a olhar para cima, ouvem qual música maviosa, vozes que lhes dizem, vozes que se lhes dirigem. Voltem-se e veem 2 anjos em forma humana, os quais lhes falam dizendo: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante, para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados, dentre a multidão angélica, eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo, e com ele estiveram durante sua vida na terra. Ardente era o desejo com que o céu aguardava o fim de sua estada num mundo manchado pela maldição do pecado. Chegara agora a ocasião de o universo celestial receber o seu rei. Não ansiaram os 2 anjos unir-se à multidão que saudava Jesus. Em simpatia e amor pelos que ele deixara, porém ficaram para os confortar. Não são, porventura, todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Cristo ascendera ao céu na forma humana. Os discípulos viram a nuvem recebê-lo. O mesmo Jesus que andara e falara e orara com eles, agora que partira com eles o pão, aquele que partira com eles o pão, que com eles estiveram nos botes no lago e que fizeram com eles naquele mesmo dia a penosa subida do Olivete, o mesmo Jesus fora agora para partilhar do trono do Pai. E os anjos lhe asseguraram que aquele mesmo que viram subir ao céu voltaria outra vez assim como subira. Virá com as nuvens, e todo olho verá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se cumprirá a promessa do próprio Senhor aos discípulos. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Bem se podiam os discípulos regozijar na esperança da vinda do Senhor. Quando voltaram a Jerusalém, o povo olhava para eles com espanto.
Pensava-se que, depois do julgamento e crucifixão de Cristo, se mostrariam abatidos e envergonhados. Seus inimigos esperavam ver-lhes no rosto uma expressão de tristeza e derrota. Ao invés disso, haviam simplesmente alegria e triunfo. Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Não lamentavam malogradas esperanças, mas estavam cheios de louvor e ações de graças a Deus. Com regozijo, contava a maravilhosa história da ressurreição de Cristo e de sua ascensão ao céu, e seu testemunho foi recebido por muitos. Não mais tinham os discípulos qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuava a ser objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. Em solene respeito, curvavam-se em oração, repetindo a firme promessa: tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Estenderam mais e mais alto a mão da fé, com o poderoso argumento: pois é Cristo quem morreu, eu antes Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E o Pentecostes lhes trouxe plenitude de alegria na presença do Consolador, exatamente como Cristo prometera. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador às suas chegadas cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria, aclamações de louvor e cânticos celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam, como em desafio, os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente responde as sentinelas de guarda: quem é este Rei da Glória? Isto dizem elas, não porque não saibam quem é ele, mas porque querem ouvir a resposta do exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus. Os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e a glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o alanceado flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Aponta para os sinais de seu triunfo. Apresenta a Deus o molho movido. Aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem a alegria aproxima-se do Pai, em quem a alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos, num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo, quando, sobre a cruz, soltar o brado: está consumado. Dirige-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade.
concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem. E todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, de honra e glória e poder para todos sempre. Daquela cena de alegria celestial chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A família no céu e a família na terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor. Para nosso bem ele vive. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Agora nós vamos ler o prefácio do livro Parábolas de Jesus. Cristo é o grande mestre e, como professor, amava a natureza. Grande parte da sua instrução deu a ele em suas caminhadas com os discípulos junto ao lago ou rio, ou entre os montes e vales da Palestina. Em seu ensino por parábolas, Cristo ligava a verdade divina às coisas e ocorrências comuns. Os objetos usuais eram associados a ideias genuínas e belas, pensamentos do terno interesse de Deus por nós, da grata homenagem que lhe é devida e do cuidado que devemos exercer uns para com os outros. Assim eram tornadas convincentes e impressivas as lições da sabedoria divina e verdade prática. Na presente obra, as parábolas estão reunidas por assunto e suas lições são reveladas e ilustradas. A autora é bem conhecida e apreciada. Como acontece com todos os seus trabalhos, este está repleto de gramas da verdade e, para muitos leitores, imprimirá nova significação ao ambiente da vida diária. Sem dúvida alguma, Parábolas de Jesus será apreciado por todos os que amam o que é verdadeiro e belo, e pelo seu próprio valor, conquistará um lugar em muitos corações e lares. Louvado seja Deus. Oremos. Amém. Glorioso Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia na tua companhia, pois apesar das agonias, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esteja com cada um aqui presente, cada família aqui representada, aqueles também que não conseguiram entrar hoje, pois o Senhor sabe todas as coisas. Fica com eles, assim como fica conosco, dá-nos a tua paz, faz-nos fortes e corajosos. Amém. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a não pecarmos contra ti. Amém. 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 Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite.